Vamos falar sobre um assunto que eu acho bastante interessante, a menção na Bíblia de portais dimensionais, outros planos de existência, outros mundos, entre aspas. Sabemos que na Bíblia há pelo menos três, o plano físico, os céus e o abismo, os infernos, com várias subdivisões entre eles. Você que é ateu que está disposto a assistir esse vídeo, assista uh, entendendo como entretenimento, como uma espiada na crença, no sistema de crença dos cristãos, e entenda como folclore, talvez. E você, meu amigo cristão, meu irmão, minha irmã cristã, se prepare que nós vamos ler alguns versos interessantes que falam sobre portais dimensionais, outros planos de existência e como acessá-los. Eu não vou mencionar o verso de cara, mas talvez um dos trechos mais conhecidos sobre como um portal é aberto é aquele no qual Daniel está orando e daí o anjo se manifesta para ele e diz: assim que você começou a orar, eu me pus a caminho, mas os demônios lutaram contra mim, tentaram me impedir de chegar, e você continuou jejuando e por isso eu continuei lutando, de forma que nesse verso nós sabemos que existe algo em relação à energia da fé humana que tem a ver com possibilitar a manifestação de anjos na Terra. Então, talvez a oração estivesse ligada, a oração de Daniel estivesse ligada à abertura do portal e à continuidade do fluxo de energia através do qual o anjo estava viajando para se manifestar e resolver o problema de Daniel. No caso, era esclarecer uma profecia para Daniel. Um dia a gente pode falar sobre esse assunto, caso vocês tenham interesse. Da mesma forma, os ocultistas, eles fazem rituais para abrir portais para demônios se manifestarem. Um dos mais famosos ocultistas do mundo, o bruxo Aleister Crowley, disse que em um dos seus escritos que uma das formas mais eficazes de manifestar um demônio, de invocar um demônio, era sacrificar uma criança pura, jovem e de alta inteligência. Então, assim como os cristãos, eles pedem a ajuda divina através da oração, também os ocultistas, eles invocam o mal, e não o bem, é claro, através de seus rituais. Então aqui duas formas de rompimento do véu, um para a dimensão dos céus e o outro para o abismo. Então, uma das primeiras menções na Bíblia, a gente vai ler o verso agora já, sobre um portal deliberadamente construído, tentativa de construção de um portal para romper o véu da existência pelos homens, está em Gênesis 11, verso 11. Toda a terra com uma mesma língua. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Que essa história da Torre de Babel, caso vocês ainda não tenham percebido. E disse o Senhor: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentam a fazer. E é muito comum nas versões, assim, quando a gente fala para as crianças, os desenhos animados, a gente imaginar aquela torrinha de Babel subindo até o céu. Mas percebam que eles foram até um vale para construir esse foi um local que ficava num vale para construir essa cidade e esta torre, cujo cume toque nos céus. É muito provável que se eles quisessem atingir o céu do plano físico, eles começassem a construir essa cidade no alto de uma montanha e não na parte baixa de um vale. Então, me dá a impressão de que o que está acontecendo aqui é algo
um pouquinho mais metafísico do que a construção de uma torre alta. Porque eles falam que vão construir uma torre que vai tocar, cujo cume vai tocar os céus, num vale, e que eles vão fazer um nome para eles e que através disso eles nunca mais serão espalhados. E Deus retruca o seguinte, fala, olha, o povo está fazendo isso, esse é o intento deles, e se eles conseguirem, não haverá restrição para o que eles tentam fazer. Então há algo mais metafísico, mais sobrenatural rolando nessa cidade, na torre, como chama o local aqui? Enfim, a torre que depois se chamaria Babel, do que uma torre alta, grandinha, com muitos e muitos andares. Tem algo rolando aí. Tanto que Deus diz, eia, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entendam um ao outro. E assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Então, me dá a impressão de que o intento daquele povo, que era um só, que isso será depois repetido no final dos tempos, quando o povo novamente for um só, com o globalismo chegando ao seu ápice, uma única nação socialista sobre a terra, com um único governo central. Então, da mesma forma, o povo naquela época era um só, como foi no começo, será no final. E eles planejavam fazer esse portal, essa torre esquisitona aí que de alguma forma ela tocaria os céus. Não sei se o local era um local propício, a gente não sabe qual é a tecnologia que estava acontecendo, mas é uma passagem estranha da Bíblia, uma passagem que deixa várias interpretações, mas me dá a impressão que há algo a mais do que simplesmente fazer um prédio alto, por causa de ser um vale e pela forma como o Senhor reagiu ao intento desses homens. Mas também há uma passagem que fala de um portal aberto deliberadamente por Deus, por fim de mostrar para um homem que ele era escolhido, que ele tinha a bênção de Deus na vida dele. É a passagem que fala da escada de Jacó. Vamos dar uma olhada nessa passagem. Aliás, esse quadro é feito por William Blake. Não sei se acho que é do Casamento do Céu e do Inferno, alguma coisa assim, do Céu e da Terra, sei lá. Enfim. Gênesis 28, versículo 10. A visão da escada de Jacó. E sonhou, eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que anjos de Deus desciam e subiam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei, a ti e a tua semente. E a tua semente será como pó da terra, estender-se-á do ocidente ao oriente, ao norte e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó de seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! E este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então, o Jacó, depois que se chamaria de Israel, o anjo trocaria o nome dele, ele entendeu que aquele local era um portal para os céus. Então há esse tema presente nas escrituras sagradas cristãs e na mitologia de vários povos, de que certos lugares são propícios para o rompimento do véu de uma realidade para outra. Então, isso me faz pensar que havia algo mais acontecendo na região onde a tal Torre de Babel foi construída, e assim nós sabemos também que havia algo de especial naquele local onde Deus mostrou a visão para Jacó da escada. Nós temos hoje, e aqui a gente vai começar a falar dos versículos que falam do fim dos tempos, dos portais que vão ser abertos no final dos tempos. Não sabemos quando vai acontecer, mas é uma profecia que ainda há de se cumprir. Então nós temos hoje em dia o acelerador de partículas
chamado LHC, Large Hadron Collider, que fica no CERN, que é um departamento científico, fica na Europa. E daí tem vários aceleradores lá, vários equipamentos, um chama Alice, sobre a Alice do País das Maravilhas, baseado na Alice dos Países das Maravilhas. Outro chama Atlas, baseado no mítico Titã que segura a Terra. E esses cientistas estão fazendo esses experimentos nesse LHC, no CERN, nesse acelerador de partículas, e alguns deles têm dito que existe a possibilidade de criar pequenos buracos negros ou de vislumbrar através do que seria outras realidades, outras dimensões. Então, existe já algum tipo de primórdio, de vestígio de uma forma mecânica de se abrir portais para outras realidades. E o que parecia até agora há pouco ficção científica, nós vimos nos filmes, Stargate, Jornada das Estrelas, um portal que se abre, que leva de um lugar para o outro, o Enigma do Horizonte, desenhos animados como Rick e Morty, pode se tornar realidade em pouquíssimo tempo. E se a gente abrir um portal, o que poderia vir através desse portal? Será que criaturas que vivem no abismo poderiam entrar não mais de forma espiritual, como nos rituais dos satanistas, dos ocultistas, mas de forma física, se manifestar no nosso plano de existência? É disso que fala Apocalipse capítulo 9, que diz: o quinto anjo tocou a sua trombeta. Estamos falando agora de eventos que estão ocorrendo na grande tribulação, que são os últimos 7 anos do mundo como nós o conhecemos, antes do fim dos tempos, antes do fim da história, antes do começo da eternidade, que é o evento profético que nós cristãos acreditamos que será o ato final do teatro, da história humana, antes da eternidade começar. Vi uma estrela que do céu caiu na terra, foi-lhe dada a chave do poço do abismo, estrela significando anjo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Então, esse anjo, ele vem, abre um portal, abre uma porta do abismo, que seria a dimensão inferior, ou o plano de existência inferior, e daí uma grande fumaça começa a sair por esse portal, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. Mas antes da gente pensar que são simples gafanhotos verdinhos, tem mais por trás dessa história. Foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. A gente já está no meio da história aqui do Apocalipse, do final dos tempos. A igreja foi arrebatada, o anticristo já subiu ao poder, ele já fez a marca dele naqueles que aceitaram ele, já começaram a colocar em campos de concentração os cristãos convertidos após o arrebatamento, já começaram a matar, cortar a cabeça daqueles que não aceitam o anticristo, já só pode comprar e vender e comer e se alimentar e trabalhar quem tem a marca do anticristo. E antes de começar esses últimos eventos mais sobrenaturais, um anjo vem e faz uma marca naqueles que se converterem e estão fugindo, se escondendo do anticristo, para que eles não sejam atingidos pelas pragas que estão por vir quando se abrirem os portais. Foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de um escorpião quando fere o homem. Está falando dos monstros que saíram do abismo. Naqueles dias os homens buscarão a morte, 5 meses, e não acharão. Por 5 meses os homens buscam a morte e não encontram. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Esse, para mim, é um dos versos mais interessantes da Bíblia inteira. 5 meses haverá no futuro um período
que não haverá morte. Os homens buscarão morrer e a morte fugirá deles. E a gente podia fazer um vídeo inteiro falando sobre The Walking Dead, sobre os mortos-vivos andando, e essa profecia de homens atormentados por 5 meses, urrando de dor, enlouquecidos de dor, tentando morrer e não morrem. Não importa o que eles fazem, eles continuam vivos por 5 meses. E o parecer dos gafanhotos era o semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos foram como rostos de homem. Eram como rostos de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram como de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tinham caudas semelhantes ao dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. Seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu, seu nome é Abaddon, em grego, Apollyon, ou Apolo, né? Passado é já um ai, eis que depois disso vem 2 ais. Então, aqui fala da aparência desses monstros, e existem vários outros monstros que são mencionados, criaturas que surgem de outras dimensões, que são mencionados no livro do Apocalipse como pragas que virão sobre a terra quando o véu se rompe entre as realidades. E pela descrição desses gafanhotos, entre aspas, a gente vê claramente que não se trata de gafanhotos, os insetos, mas de seres que vêm de uma outra dimensão, que são, assim, no mínimo apavorantes. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre como vai ser quando o véu se romper, o tipo de reação que os homens terão. Esse verso está em Lucas 22, versículo 25. Aqui é nosso Senhor Jesus Cristo falando. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Depois disso, o Senhor volta em glória, não para arrebatar, mas para fazer a última batalha com o anticristo, contra o dragão e tudo mais. Isso já chegando ao ápice, à apoteose das profecias cristãs sobre o fim dos tempos. Mas percebam que interessante isso, os homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Algo tão horrível, tão terrível, tão horripilante atravessando o véu, atravessando o que Cristo chamou de virtudes abaladas dos céus e da terra. As virtudes se abalando, o véu se rasgando, e o abismo se abrindo, e os homens desmaiando de horror diante do terror daquilo que há de vir. Então, a gente só pode imaginar o tipo de horrores que habitam nos abismos, que estão hoje fechados e só podem ser abertos espiritualmente através de rituais dos ocultistas, mas que, segundo essas profecias, podem ser abertos um dia mecanicamente, quando for permitido ao tal anjo caído ter a chave do abismo, conforme a gente já leu. Mas, numa nota mais positiva, para nós cristãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Ele próprio um portal, porque existem vários versos que fazem menção a isso, ao fato de que Ele desempenha esse papel. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a história, o sentido da história da Bíblia inteira não é uma história trágica, é uma história de redenção, uma história da retomada da existência
por Deus das mãos do mal. Então, e o ápice dessa retomada é o sacrifício e a vitória de Jesus Cristo. E ele continua em João 10 que diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Veja bem, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, se declara um portal. Fala, eu sou o portal. Aquele que entrar por mim, ele entra e sai. Só que ele sai num outro lugar onde ele acha pastagens. Então, aceitar Cristo é como que entrar num portal. Garantia de que quando você tombar, você tem garantido a entrada nessa outra dimensão onde há pastagens. Eu sou um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E esse também é um detalhe interessante. Muitas pessoas que não são cristãs não entendem que Cristo não foi morto na cruz porque traíram ele não sabia de nada e foi um desastre. Acham que foi trágico a morte de Cristo na cruz. Mas não é bem isso. Ele sabia que ele ia morrer, ele veio para morrer e ressuscitar. Ele disse, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, tenho poder para tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então veio um homem numa missão. Cristo veio para a Terra, segundo nós acreditamos, como um homem numa missão. A missão dele era justamente romper a soberania que o mal tinha sobre esse plano de existência através desse sacrifício único que ele fez. Então, continuando, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse é o mais poderoso de todos os portais que nós conhecemos e aquele cujo uso é facílimo, basta aceitar Cristo. Espero que vocês tenham achado divertido esse estudo, esse vídeo, não sei, e no qual nós falamos sobre portais interdimensionais mencionados na Bíblia.